que inspira a devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como um presente e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, não preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, invocar esse nome, perdão alcançará. Pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo é luz e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, invocar esse nome, perdão alcançará. Invocar esse nome, perdão alcançará. Amém. Feche seus olhos, vamos orar?
Querido Deus, quão solene para nós é chegarmos a essa hora de abrirmos a Tua Palavra, sendo que o nosso coração, através das melodias, através de tudo que a gente ouviu e sentiu até aqui, foi preparado para a gente perceber a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu chamado para abençoar a nossa vida e para continuar nos salvando para o Teu reino. Que ao abrirmos a Bíblia, possamos abrir também a compreensão para todas as coisas que o Senhor deseja fazer para nos fazer mais felizes e entendendo o Teu propósito para a nossa vida. Obrigado por estarmos juntos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bom poder voltar aqui a essa igreja. Ontem já estivemos juntos estudando a Palavra de Deus e preparando aqui uma ideia que perfaz aí um pano de fundo, estudando primeiro a história do jovem rico ontem, e você vai perceber que em algum momento ela vai se aplicar à história de hoje também, mas hoje pensando um pouquinho na minha condição e na sua, e qual é a reação que a gente tem diante do que Jesus diz, do que Jesus é, do que Jesus, com o que Ele é e diz, fala para mim sobre o que eu devo ser e falar também, daquilo que eu devo viver, o que acontece numa vida de um verdadeiro discípulo. Esse ano a gente quer muito que essa frase seja uma realidade, ser discípulo e fazer discípulos. Só que eu não vou ensinar e não vou viver nada com outras pessoas que eu mesmo não tenho entendido. Isso é uma ordem, é uma lei daquilo que seria o aprendizado. E você viu ontem alguém que sinceramente se aproximou de Jesus. Ele foi até Jesus e sinceramente perguntou algumas coisas importantíssimas para a sua salvação. O que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Eu vou dar uma canjinha para você que não veio ontem. Uma recapitulação rápida, que nem professor na escola. A gente abriu o sermão ontem exatamente com o que esse moço perguntou. É a pergunta essencial para a vida. Principalmente para aquele que entendeu que a vida eterna só é possível em Jesus. O que eu preciso fazer para herdar esse negócio que o Senhor veio me dar? A vida eterna. E aí a gente acompanha, e não vou repetir o sermão de ontem, mas ele ouviu as respostas de Jesus e já achou-se preparado. Senhor, que legal, é exatamente tudo que eu faço desde que eu nasci. A minha infância toda eu guardo os mandamentos. Está tudo certinho. Eu já tenho uma vida religiosa exemplar, tirei 10 na prova. Aí Jesus precisa terminar a lição, e ele pergunta, mas o que o senhor falou aí já faço? Tem mais alguma coisa? Fala exatamente se tem mais alguma coisa para eu fazer, e aí acho que já terminei, já conquistei o que eu precisava. Jesus vai tocar num assunto que ele não esperava. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele foi embora, cabeça baixa, porque, na verdade, ele não estava pronto para entregar isso. Aquilo que mais a gente aprendeu ontem, que independente do que eu e você sejamos ricos, aqui não é a questão financeira acima de tudo que estava pegando. É alguém cheio de justiça própria. Alguém entendendo-se rico, religiosamente resolvido, imaginando que estava trazendo até Deus, até Jesus, algo que lhe faria ganhar elogios e reconhecimento. Mas ele esqueceu que na presença de Jesus só dá para ficar se houver transformação. É nós que precisamos reconhecê-lo como Deus, para que aquilo que precisa acontecer com a gente aconteça, que é a transformação que tanto a gente precisa, a mudança de valores. Então, a gente breca aqui um pouco da recapitulação de ontem,
e você da internet, como também você que está presente, se tem a sua Bíblia, olha a minha condição e a sua, coisa que aquele jovem tinha entendido equivocadamente ou até esquecido. Salmo 51, verso 5. Eu e você, aceitando ou não aceitando essa realidade, Davi a estabelece como uma certeza que eu e você precisamos reconhecer, ter a ficha caindo. Leia aí comigo. Eu nasci em iniquidade, ou eu fui concebido, de acordo com a segunda metade, em pecado me concebeu a minha mãe. Tu e eu nascemos como? Pecadores. É uma coisa que antecede até o meu nascimento e o seu. Tem outra tradução que diz, eu andei afastado de ti antes mesmo de nascer. É um reconhecimento claro que depois da entrada do pecado, que a gente bem conhece, Romanos 6, 23, lembra? O salário do pecado é a morte. Gente, isso aí simplesmente seria, assim como a lei da física, que a gente possa reconhecer aí a lei da gravidade, como outras leis estabelecidas, é um fato. O pecado gera o quê? Morte. E essa é uma condição completamente desfavorável perante Deus, porque Deus não criou a gente para ter esse fim. Ele criou para a gente ter vida, e vida em que quantidade? Em abundância, era muita vida, vida que era eterna. Hoje eu brinquei com jovens falando da geladeira, mas é hoje o aparelho de som, o microfone, tudo aqui dizendo o seguinte, ó, tira da tomada que eu vou continuar funcionando. É o ser humano dizendo assim, ó, sem Deus eu vivo do mesmo jeito. Não. Quando a gente colocou a palavra de Deus em dúvida, aos nossos primeiros pais duvidarem do que Deus tinha dito, que era para obedecer, isso demonstrava o amor que ele tinha, tanto Adão quanto Eva, o amor que eles tinham por Deus, era considerar em obediência o que ele tinha dito. Desconsiderar o que Deus tinha dito, nos levou a estar sujeitos à pior das atrocidades humanas. Eu e você temos um fim, morte. Mas agora, alguém à noite, buscando entender um pouco mais o que Jesus estava pregando, Nicodemos vai conversar com Jesus. E você tem lá em João capítulo 3, a conversa noturna, para que ninguém visse ele indo se aproximar do mestre, ele faz a pergunta, também sobre o quê? Sobre o reino dos céus. E aí Jesus transmite para ele a informação, você tem que nascer de novo. E aí você e eu também conhecemos, será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Deu uma de mané para Jesus, né? Achando, mas peraí, Nicodemos, se eu estivesse falando com uma criança, até você podia usar esse artifício aí de que você não está entendendo o que eu estou falando. Cara, mas você é um mestre em Israel, como é que você não está me entendendo? Nascer de novo não tem nada a ver ao voltar à gestação da sua mãe, não. É você fazer o quê? Muda de canal, você está funcionando de um jeito que o fim vai ser morte. Nascer de novo é funcionar no canal aonde Deus preparou para que você tivesse vida. E tendo vida, você vai descobrir que isso acontece de toda palavra que sai da minha boca, de tudo aquilo que eu tenho para te ajudar a fazer as suas escolhas. Porque nos meus conselhos, se relacionando comigo, tendo uma parceria de vida comigo, você vai continuar tendo vida. E Nicodemos ficou sabendo algo que você e eu também conhecemos, não estou falando nada de novo até aqui. Embora eu e você fomos concebidos sobre o domínio do reino do pecado que leva à morte,
Graças a Deus não se termina o verso 23 de Romanos 6 do jeito que a gente leu ou relembrou até aqui. Termina como? O salário do pecado é morte, mas, olha que legal, uma vírgula aí, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é vida. Por causa de Jesus, eu passo desse reino do pecado que me leva à morte para o reino da sua justiça, que dá vida. Por que reino da sua justiça? Aquilo que eu preciso fazer de certo e você, foi feito por Ele. Por isso que eu me reabilito diante daquilo que a morte estabeleceu, que é o que eu merecia. E tudo isso sobre justificação pela fé a gente podia estar entendendo nesse sermão. Mas não é o objetivo de hoje. No momento em que você recebe Cristo no coração, o que é receber? A gente é muito bom em falar dos nossos... o que eu diria como aqui? A gente tem uns enredos cristãos, umas formas de explicar a vida, que parece que a gente fala com os outros, eles entendem na hora. Só que alguém que funciona no outro canal, que não tem nada a ver com a igreja, às vezes fica boiando. Não, você tem que receber Jesus no seu coração. Como é que é esse negócio aí? Fala para mim isso aí na prática. Ou explica para o cara o que é nascer de novo. Gente, eu era e agia de um jeito. Eu tinha valores e princípios que me levavam por um caminho. Eu encontrei alguém que tinha novas informações, tão importantes que me mostraram que eu estava equivocado naquele jeito de viver, equivocado naquele jeito de valorizar as coisas. E agora ele abre os meus olhos e mostra que tem um jeito diferente de viver, com outros valores que você vai ficar mais feliz. O jovem rico entendeu que a religiosidade dele estava tão bem, que ele só estava indo para Jesus, não buscando transformação de vida, mas buscando o quê? Que Jesus pudesse reconhecer a nota que ele tinha que tirar. Rapaz, um cara que nem você, viu, Carlos, né? 10 na prova. E é hoje eu chegando assim, olha, olhei você, está alinhado, fez até a oração intercessora, participou do culto, está com cara de crente, está tudo certo. 10, cara. Você deu o dízimo ainda? Você ofertou ao Senhor? Está aguardando o sábado? Não bebeu café hoje de manhã? Rapaz, não falou mal da vida de ninguém? Opa, mais ponto. O cara está simplesmente... você é um aluno, cara, deixa eu parabenizar. O mestre só tinha que fazer isso com aquele cara. Só que Jesus fez o que eu não vou fazer com o Carlos, porque eu não tenho bola de cristal. Vamos entender que Jesus hoje, Carlos, pegasse e falasse, cara, só tem um negocinho aí, 99% você está 10%. Mas e aquele esquema? Dá para você resolver isso e depois vir me seguir? Ali ficou claro que o amor que ele tinha por Jesus não ultrapassava a barreira daquilo que ele realmente amava, que era a grana, e não as pessoas. Abra a Bíblia em Lucas. Tem um cara que também queria conhecer Jesus. E era muito rico. Verso 1 de Lucas 19. Jesus entrou em Jericó, e eu estou lendo aqui numa versão contemporânea, a Bíblia Mensagem, então tem um português um pouquinho diferente aí da versão mais tradicional. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no seu caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo.
Então correu adiante dele, subiu numa figueira, e dali podia ver Jesus quando ele passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje é o dia em que eu vou me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam isso, viram essa cena, ficaram indignados e reclamaram muito. Como Jesus pode ir com esse cara, né? Como ele pode se sentir à vontade com um bandido desse? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia nem o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que eu roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então, declarou Jesus: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Gente, faz para mim aqui o contraste entre a atitude do que a gente estudou ontem, principalmente os que estavam com a gente, a atitude do jovem rico. Ele correu para perto de Jesus e ontem a gente viu, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu preciso fazer? Gente, não é suficiente ir até Jesus, não é suficiente ser sincero com Jesus. A gente tem que ir para o terceiro nível, fazer aquilo que Jesus recomenda que a gente tenha que fazer. Diferente desse jovem rico de ontem, que simplesmente perguntou, embora fosse sincero, vendo que estava faltando algo, e a gente leu no livro Desejado de Todas as Nações, que ele entendia que estava faltando alguma coisa para a sua religião, que parecia vazia mesmo ele fazendo tudo isso. Ele se deparou com uma situação que a justiça própria dele, o amor dele a algo maior do que ele atribuía a Jesus, fez com que ele não pudesse agir de acordo com a fé que ele tinha demonstrado até ali. Até reconheceu que Jesus era um bom mestre. E Jesus logo já, para aí, bom só tem quem? Um, que é Deus. E se eu estou aqui do jeito que estou, eu estou aqui por causa que eu vim cumprir uma missão dele. Gente, olha o contraste com Zaqueu. Zaqueu chega e leva Jesus para casa, eu sei que você já entendeu, eu vou só nessa parte da história. Jesus simplesmente se ofereceu para se hospedar lá. Ele viu isso como uma honra, e ele, muito sem jeito com Jesus na mesa, gaguejando, Jesus, aí no verso até aqui, tinha falado alguma coisa do que ele tinha que fazer? Ele reprovou alguma atitude de Zaqueu? Ele falou: você é um danado, cara, você tirou grana de todo mundo, só eu e você sabemos que essa casa, as viagens, o carro, tudo que você tem aí, cara, na real é tudo ilegal, porque você defraudou um monte de gente. Incrível o que vem da presença de Jesus. O silêncio dele fala coisas que nunca nenhum outro ser humano precisava ou conseguiria falar para a gente. A postura de Zaqueu, quando reconheceu a divindade de Cristo, por isso que ele estava fazendo de tudo, embora fosse um ladrão, um bandido que todo mundo... Jesus é louco de ir na casa de um cara desse? Vai na mesa de um bandido? Será que ele não sabe, sabendo de tanta coisa, ele não está ligado com quem ele está indo para casa? Jesus não estava nem preocupado, nem um pouquinho, porque ele tinha segurança do que ele era. Às vezes a gente não tem muita segurança de andar com algumas pessoas. E o maior problema não é no que os outros são, mas a dúvida de eu não saber muito bem quem eu sou e o que eu creio.
Quando você deixa demais os outros influenciarem o que você é, você não tem muita certeza do que você decidiu ser. Jesus foi tranquilo para aquela mesa e a simples presença dele, a atitude de amor que ele demonstrou, pulando todo o preconceito e barreiras de estar na casa de um bandido. Irmãos, eu não sei hoje qual o cara da Lava Jato que corresponde a Zaqueu, mas era um desse. Já pensou o Zé Dirceu chamando você para ir para casa? Já pensou o Vacari falando, é um desses que chamou? Não, o Lula. Pois é. Jesus veio também para um cara desse. E veio mesmo, por mais que a gente ria. De algum jeito o cara fez o quê? Quero ver Jesus. E quando chegou, gente, só está faltando isso para o cara, e a gente estava esperando, né? Meu, entrega logo o jogo, fala que tu é um sem vergonha e confessa logo o que você fez. Não ia ser tão mais bonito? Beleza. Só que isso não acontece segundo a natureza minha e tua, sem a presença de quem? Sem a presença de Jesus. Ele tem que se hospedar na minha casa. Ele tem que entrar no meu coração. Mas quando ele entra, nada fica do tamanho que cubra a presença dele. Não tem riqueza, não tem coisa nenhuma. E simplesmente Zaqueu, sem Jesus abrir a boca, só por estar na presença de quem Zaqueu já tinha entendido que estava na casa dele, ele começou a falar, gaguejando. Senhor, tem um negócio aí que eu preciso te contar. Metade do meu patrimônio eu vou vender e vou dar para os pobres. E se tem alguém que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus só fez uma declaração. Hoje tem salvação nessa casa. Porque Deus veio buscar quem? O que estava perdido. Irmãos, filho pródigo, concentrado na... filho pródigo, ó, jovem rico. Estou dando um nó aqui, agora fui longe, aqui a curva saiu muito fora do caminho. Jovem rico, problema. Justiça o quê? Própria. Não se reconheceu como pecador, mostrou a sua religiosidade como algo que o recomendava perante Deus só para tirar 10 na prova. E, na verdade, Jesus mostrou para ele que o coração dele não era, de fato, dele, de Jesus. Irmãos, alguns de nós vêm anos e anos na igreja e não caiu a ficha da soberania de Deus sobre a nossa vida. A gente quer Jesus para alcançar os nossos objetivos, enquanto, na real, o céu quer alcançar os objetivos do reino dele através de você. Eu e você vivemos preocupados com os nossos reinos. E, na real, foi isso que foi oferecido para Eva no dia em que Satanás colocou em dúvida a palavra de Deus. De tudo que foi dado 100% gratuitamente para Adão e Eva, para lembrar que aquele paraíso todo era do Senhor, o que foi pedido para Eva e para Adão? Aquela árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, ela é minha. Como todo jardim, mas de todo jardim eu dei acesso para vocês. Eu dei para vocês acesso a 90% de tudo isso que eu criei. Mas aqui, ó. Essa árvore é minha, só para você lembrar de quem é tudo isso aqui. Não toca nisso. Me obedece. Quando Eva comeu, vocês lembram bem das palavras? No dia em que você comer desse fruto, você vai ser igual a quem? Igual a Deus. Ele foi massageando o ego de Eva
para dizer para ela que a natureza da vida que ela tinha estava limitada por uma cerca que Deus tinha colocado, por um limite, um teto. Deus era alguém que estava reservando para ele as alturas de glória, que não dava para chegar, então era só até aqui. Eva, eu tenho o segredo para você ser igual a Deus. Eva não trocou Lúcifer, ou Deus por Lúcifer. Quem sentou no trono da vida de Eva naquele dia? Lúcifer ou ela? Eu decidi comer. Gente, tudo que eu e você conhecemos bem que o pecado trouxe, justamente porque a gente põe o eu. Eu penso isso. Eu quero aquilo. Eu acho que é assim. Eu acho que é assado. O que Deus precisa fazer para me recuperar e para você também ser recuperado, é que quando Ele chega à nossa vida, a presença dEle muda o canal que estava funcionando em cima do eu. E passa agora a funcionar como Deus funciona. Aquilo que mais Deus gosta de fazer é dar. A natureza de Deus é proporcionar alegria. No momento em que Jesus entra numa vida e ela se transforma, acontece o que aconteceu na vida de Zaqueu. A primeira coisa que aconteceu quando Zaqueu nasceu de novo, automaticamente ele já viu o seguinte: riqueza, acúmulo, muita coisa. Não, metade do meu patrimônio eu já vou vender e vou dar para os pobres. Ele passou a ser como Jesus é. Ele já passou a ser um doador. Ele já viu que tudo que ele tinha para ele era demais, que ele não precisava tudo daquilo. Enquanto você e eu somos acumuladores, a vida fica vazia. Zaqueu tinha tudo aquilo, como vários desses caras que conseguiram fortunas em cima de verbas desviadas, em empregados defraudados, porque você é um miserável, um mesquinho, não paga o salário justo, dá um nó em pingo d'água, faz de tudo, depois chega na igreja: Senhor, obrigado por abençoar a minha vida, meus negócios, estou prosperando. Quem está fazendo você prosperar mesmo quando a gente está com as mãos sujas de violência? Irmãos, não adianta vir. Por isso que o povo não entende igreja. Porque tem um bando de crente que pede um monte de coisa para Deus e fura os olhos dos outros. Não é compatível andar com Deus e ser um egoísta. Ponto. E aí, exatamente na hora que tem novo nascimento, Zaqueu, na mesma hora que reconheceu Jesus, já passou de um mesquinho egoísta, um sarafrário bandido, ele chega e vira o quê? Ai, mas é um santo do pau oco. Não. Gente, o cara era rico, muito rico. Ele viu que Jesus era maior do que todo o patrimônio que ele tinha. Na hora já fez o quê? Metade eu já vou dar. A outra metade que ficou com ele foi para fazer o quê? Aqueles que eu roubei, eu vou lá e vou o quê? Mano, o cara se transformou, não? Pô, não é possível. Um nó cego, bandido que você é, depois chega e vira o quê? Não, porque olha como é que pesa quando é comigo e com você. Pastor, detonou o cara. A mesma atitude que eu tive para com ele, eu esperava que fosse a carapuça que pegasse em você. Porque eu estou entendendo que é minha essa carapuça. Deus está falando de mim, cara, que pegou tudo que Ele deu e achou que é meu. Senhor, eu vou te fazer um favorzinho aí. De vez em quando eu vou dar um pouco para o Senhor. Deus não quer esmola. Zaqueu não foi dar dinheiro para Jesus porque Jesus precisava de dinheiro. Você acha que Deus quer dízimo e oferta porque está faltando uma graninha e Ele está com o caixa baixo? Ele não tem dinheiro no caixa para fazer pagamento? Não tem liquidez no banco do céu? Meu, não é por causa disso. É porque Ele quer te dar a oportunidade de participar de algo muito maior do que o reino do pecado, que é alimentado pelo egoísmo, que leva à morte. Ele quer plantar a vida em você. E na hora que Ele passa a plantar a vida em você, você tem a natureza que Ele tem. Você passa naturalmente a dar, porque é um princípio
básico de quando o seu coração foi transformado. Irmão e irmã, em nome de Jesus, se você dá oferta e dízimo com o coração triste, não dê, porque Deus só aceita aquele que dá com alegria. Por que com alegria? Gente, você imagina os caras que ficam extorquindo o povo aí. Você tem que dar dinheiro, porque se hoje você não der 10%, amanhã Deus não te... É um terror. Porque eu preciso aplicar nisso, e aliás, tu não deu, né? Por isso que está em maldição. Tua filha está doente, o esposo perdeu o emprego, tem o demônio lá na sua casa. Olha como é que virou o quê? Você acha que o diabo só distorceu a conversa com Eva, ou tudo nessa vida? Para a gente ter uma ideia errada do caráter de quem? De Deus. Gente, Deus não precisa de nada, e Ele é o que fornece tudo. Aí Ele quer que você não estrague a natureza que Ele criou. E aí Ele pôs para você algo que muito mais do que mexer com as suas emoções, mexer com aquilo que é os teus sentimentos, Ele objetivamente fez uma lição para desenvolver a musculatura espiritual da nossa fé. Me reconheça como provedor e Senhor. Seja fiel para mim. Seja honesto comigo. Não toma posse achando que a casa que você tem é sua. Fui eu que te dei. Tudo no mundo e todos aqueles que nele habitam são meus. A prata e o ouro é minha. E aí ele te diz: me reconheça como soberano, e eu vou te dar a chance de se envolver na coisa mais especial que vai tornar a sua vida como a minha. Eu quero que você dê 10% de dízimo para você patrocinar a implantação do meu reino nessa terra. No reino que você e eu sabemos que há felicidade verdadeira. E, aliás, as suas ofertas são para ajudar aquilo que você não vai ganhar nada em si mesmo ao ajudar. Quando você dá dinheiro na igreja, você devolve o seu dízimo e dá as suas ofertas com alegria, você reconheceu que isso é usado para fazer o reino dos céus ser implantado num mundo de egoísmos. Só que para Deus tirar do seu coração o egoísmo, Ele te deu uma lição objetiva, mês a mês, depois de você ter horas de trabalho, suado, tudo que você conquistou, que você acha que é seu, quem te deu de manhã a vida, quem te deu o pão de cada dia, tal. Não, você não pode se achar, meu irmão. Se você achar que está sozinho no mundo, que você e o teu braço conseguiram isso, você não entendeu nada no meu reino. Porque o que você está construindo não é para você. Você, como eu, deve ser um veículo de bênção para ele, e ele para ela, e ela para ela. E aí vocês começam a resgatar o jeito que eu decidi, não, o jeito que eu criei para vocês viverem. Viver para a glória de Deus é se reconhecer um meio de ser bênção para outros. E o que aconteceu imediatamente com Zaqueu? Quando ele encontrou Jesus, Jesus não precisou explicar nada disso para ele. Sermão, 500.000 semanas de oração, culto toda semana. Ele realmente se relacionou com quem, pastor Judson? Ele entendendo o que Jesus veio trazer para ele, e o jeito que Jesus vivia e era, ele já na hora descobriu o que ele tinha que ser. E ele não podia continuar sendo o bandido que ele era. Viu sua bandida? Viu seu bandido? E o cara ainda era judeu. Não estou com nada contra os judeus, eu quero dizer assim, é alguém que conhecia o quê? Ele cresceu na religião o quê? Que esperava o Messias. Gente, tem um monte de cristão que na verdade o nome seria bandido. Bandida. Que rouba a Deus e quer que os outros venham para essa causa.
Não dá. Eu sempre achei esse assunto um assunto delicado. Alguns imaginam que mordomia cristã é como ir em médicos assim, bem específicos. Aqueles que cuidam da intimidade da gente. Entenderam? Quando alguém mexe no seu bolso, parece que é um assunto ginecológico, psicologicamente falando. Estou brincando com você para te aloprar mesmo. É homem que não quer ir no urologista, por exemplo. É coisa assim que a gente... Ninguém manda no meu bolso e nem no seu. Porque eu consegui o meu dinheiro, pastor. Porque eu trabalhei. Porque eu consegui. Está tudo certo. Só que chega alguém e diz assim, aquilo que você acha que é 100% seu, tudo é meu. Só me dá 10% para você se ligar que você está vivendo algo que eu deixei. Gente, é muito simples explicar o dízimo para Zaqueu. É muito simples explicar o dízimo e a oferta para Zaqueu. Porque ele reconheceu algo maior do que dízimos e ofertas. Ele reconheceu o dono da vida dele. O jovem rico, é muito duro convencer ele de dízimo e oferta. Por que ele não conseguiu dar os seus bens? Porque ele não tinha reconhecido o tamanho do Deus que era Jesus. Sabe, você, irmão e irmã, como eu também, nós nos tornamos generosos na proporção que a gente conhece quem é generoso. E aqui não tem nada a ver com dinheiro. A generosidade, a doação da vida, tem a ver com algo muito maior do que finanças. Por que de cada 7 dias ele pede o dízimo? Um dia para ele. Deus pede o dízimo do tempo ou não pede? Vem aqui para estudar mais e mais sobre o meu caráter, para você aprender a ser mais como eu. Me adore. Com seus louvores, com seus dízimos e as ofertas, mas faz um outro negócio. Sabe os dons e as habilidades que eu dei para vocês? Ministrem a outros. Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações, página 195, aquele que nasce no reino do céu já nasce como o quê? Como um missionário. E o que é um missionário? Alguém que partilha aquilo que tem, e seja o que for, com outra pessoa. Olha que legal, eu e você podemos ser missionários em todas as áreas da nossa vida. Você reparte o seu tempo com alguém? Se você não vive só para você mesmo, você é um cristão. Porque a primeira coisa de Jesus nascer no seu coração, você não vive só para si. E aí você passa a ministrar a bênção a outros, do seu tempo, dos seus talentos, a sua profissão. Você não pode tirar um tempo dela para doar. Se você é psicólogo, você atende lá, ganha o seu pão de cada dia. Mas você pode ter um ministério na igreja que você não cobre para atender. Se você é um dentista, se você é um padeiro, se você... Gente, qualquer um de nós com qualquer habilidade pode ter no seu dom o seu ministério. E não é à toa que nasceu o meu talento, o meu ministério. Por quê? O que Deus repartiu com a gente? O dom dele. Quem é o dom de Deus? Cristo. Quando ele deu Cristo, ele deu quanto do céu? Tudo. Por isso que não tem como ser meio honesto. Já pensou, João? O cara meio honesto, eu quero dizer o quê? Já era, tio. Você fica vivendo de meias verdades. O que é isso? Você já pensou um casamento com meias verdades? Sobrevive? Eu vivo meio fiel a Deus. Tu não é fiel coisa nenhuma. Irmãos, é incrível como tem gente que ganha não sei quantos mil e devolve R$100 de dízimo.
Aí o tesoureiro da igreja vem às vezes, pastor, a gente sabe que fulano não ganha isso. Como é que a pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Não é porque o tesoureiro fica olhando a sua vida. É porque o problema não tem a ver comigo, com a igreja, com o pastor, com o sistema de obra, se alguém está ganhando dinheiro, tal. É porque você não reconheceu quem é Jesus. Quando Jesus foi reconhecido por Zaqueu, na hora, ele se transformou num cara que compartilhava aquilo que Deus deu para ele. O jovem rico não compartilhou, porque ele não alcançou o significado completo de quem é Deus. Pronto, falei. Você vê que eu e você temos tanta dificuldade com esse papo de oferta e dízimo, que a gente, quando sabe que o culto é disso, cai fora. Vamos embora, cara, vai vir o cara pedir dinheiro. Não tem nada a ver com isso. E aí a gente já até ouviu isso. É o seguinte, é a soberania de Deus na nossa vida. E o mundo evangélico como um todo transformou isso num mercantilismo para enriquecer alguns religiosos que não nasceram de novo, que aliás vão prestar conta daquilo que fizeram. Gente, Deus quer que a gente compartilhe da natureza dele. E para você ter o antídoto contra o egoísmo e o orgulho, para você não se achar o dono de tudo que você tem e se perder com isso, amando mais esse mundo e aquilo que oferece, do que o que Deus pode oferecer para te salvar. Ele pediu para você devolver para Deus o que é dele, para você ofertar em gratidão por Ele estar salvando você desse egoísmo e te dando vida eterna. Mas hoje, se você quiser racionalizar, eu estou falando de algo que é para dominar o seu pensamento, para subjugar um povo. Estou drogando você com o ópio do povo, que é a religião. E o tal do Karl Marx falou isso por quê? Porque é o como ele via os religiosos usando tudo que Deus falou, que tem a ver com a natureza do que Ele quer transformar, para pegar isso que é divino, que é de Deus, e usar para quem? Para mim. Não confie num pastor que não é ofertante e dizimista. Porque antes de ser pastor, ele tem que ser ovelha. Não dá para pregar para outros aquilo que eu mesmo não entendi. Nicodemos, vai. Você tem que nascer de novo. Muda o seu jeito de pensar. Gente, eu tenho uma oração que eu queria chamar você, se você entendeu. A turma do louvor vai me ajudar. É uma oração, o hino que a gente vai cantar. Você quer que Deus tome o coração, como tomou o coração de Zaqueu, ou seja, possuiu o coração de Zaqueu e mudou ele, num cara egoísta, avarento e bandido. Ele virou o quê? Ele virou alguém que naturalmente doou a sua vida para proclamar o reino que Jesus estava ali estabelecendo definitivamente com a sua vida. Eu quero viver como o Senhor viveu. Ele aprendeu a ser generoso, honesto, verdadeiro com Deus, e a sua vida se transformou numa vida com propósito, porque a vida dele passou a glorificar a Deus, e ele ganhou lugar que estava aquele vazio, ele agora se tornou vida. Irmãos, nós vamos nos levantar e cantar o último hino. O pessoal pode vir aqui. Toma o meu coração. Enquanto o pessoal vem cantar comigo, eu vou dar o exemplo que finaliza o culto dessa manhã. Existe o Lago da Galileia, ou Mar da Galileia, que de toda a região norte, mais alta, lá da região de Israel, vem águas que se juntam e alimentam
o lago da Galileia. E esse lago transborda e ajuda a manter vivo o Rio Jordão. E tudo que está no caminho dessas águas, partilhadas pelo lago da Galileia, pelo mar da Galileia, o Rio Jordão tem vida e tudo mais ao seu curso fica verde e dá vida. O outro mar, chamado Mar Morto, inclusive do Jordão recebe água, só que detém essa água para ele, e não partilha com outro qualquer caminho de água. Ele se torna morto, deteriorante e não tem vida nesse lago. Você quer ser um lago da Galileia, um mar da Galileia ou um mar morto? Gente, enquanto eu e você não temos o coração em generosidade, a gente só recebe e não partilha. Temos nosso cristianismo morto. Agora, quando Deus traz águas e vida para a sua vida, e você partilha com outros, você se torna fonte de vida para outras vidas. Só é possível se Ele tomar o nosso coração. Toma o meu coração. Essa é a minha oração nessa manhã. Faz o que o Senhor fez com Zaqueu. Se você tiver isso no coração, querendo fazer disso também a sua oração, em algum momento da estrofe que vai se seguir, ou do coro, eles podem levantar para cantar. Estou vendo que a igreja está cantando bonito, cada dia. Vamos ver se você aceita esse chamado. Senhor, toma o meu coração. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te
Parece bastante com a atitude de Zaqueu que a gente acabou de cantar, Senhor. Ele permitiu que o Senhor tomasse o seu coração e verdadeiramente ele quis te adorar com toda a força da sua alma. Ele compreendeu o que é viver só para ti. Nós também nessa manhã queremos amar verdadeiramente o centro de tudo que tem a ver com a verdadeira religião, com a verdadeira adoração. Receber Cristo no nosso coração, o hospedar de maneira completa para que Ele reine e não o nosso eu. O jovem rico, os valores da sua religiosidade, da sua riqueza, e perdeu de vista que ele devia ser um instrumento de bênçãos. Zaqueu não precisou ouvir nada do Senhor, a não ser o exemplo da sua vida, e ele entendeu o que ele devia ser e fazer. Pai, que a gente seja generoso, que a gente compre nossa vida com outros, que os nossos dons, o nosso tempo, que tudo o que a gente é, os nossos recursos, possam fazer ecoar por todo esse mundo aquilo que é a implantação do Teu reino. Tudo que somos e temos, essa terra, tudo que nela se contém, aqueles que nele são Teus e a gente reconhece que o Senhor é o nosso dono. Nós reconhecemos a Tua soberania. E para tanto, Senhor, nos ajude a sermos fiéis com aquilo que o Senhor nos ensinou, a exercitar sempre nas ofertas, na nossa fidelidade de vida para com tudo que o Senhor pediu, para que a gente cada dia se pareça mais generoso, cada dia bom como o Senhor é bom, e como o Senhor começou essa boa obra em nós, que ela há de terminar pelo poder de Cristo Jesus. Paz em paz, continua com a gente ao longo da programação desse final de semana. Em nome de Jesus que oramos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Continuar cantando. Agora